Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele. E ontem eu estava lá fazendo mais uma proposta, graças a Deus, e o meu cliente em específico, ele tem muitas parcerias estratégicas. E hoje o tema do nosso podcast é parcerias estratégicas. Como isso é importante, por que isso é importante, que benefício você tem fazendo parcerias estratégicas. E estou aqui para contar também que eu fiz 2 parcerias estratégicas nesse último mês. Então, a primeira parceria, vocês já viram aqui, é a Rede de Negócios Árvore da Vida, que é uma rede de mulheres empresárias. Então, lá eu tenho uma atuação agora como consultora. Então, além de mentora, captadora de recursos, agora eu também passo a fazer uma atuação como consultora e mentora da Rede Árvore da Vida. E a segunda parceria que eu venho trazer para vocês aqui é uma parceria com o Manuel Cardoso. Ele é uma pessoa que me ajudou na minha primeira captação FINEP e hoje, como eu tenho algumas propostas FINEP em andamento, ele vai fazer a parte de validação da proposta antes do envio e também a parte de interlocução junto à FINEP das propostas, para entender os prazos, para entender os recursos, para entender como submeter nova proposta num edital de fluxo contínuo. Então, o tema do podcast de hoje são parcerias estratégicas. Então, a gente vai começar sobre os tipos de parcerias estratégicas que você pode fazer. Primeiro, você pode fazer parcerias de alianças tecnológicas. Dentro das propostas de captação, isso é muito importante. É muito comum nas propostas eles solicitarem que você tenha um convênio ou uma parceria com uma ICT. Então, é uma instituição de ciência e tecnologia. A gente trata isso como universidades, mas a Embrapi também é uma instituição de ciência e tecnologia de pesquisa e inovação. Então, algumas instituições também são instituições de ciência e tecnologia. A própria Embrapa faz pesquisa e publica isso. Então, é importante entender sobre parcerias quando você está desenvolvendo pesquisas para desenvolver uma nova solução e quem você vai acionar para te ajudar a fazer isso, para validar aquele protótipo, aquele produto minimamente viável, né? Então, o protótipo é só o desenho daquilo que você quer fazer e você tem que validar aquilo. Então, de repente, você vai ter que fazer teste em laboratório, você vai precisar de acesso a um pesquisador daquela linha de pesquisa que você vai atuar. Então, é bem importante fazer parcerias estratégicas com instituições de ensino e pesquisa. Segunda modalidade de parcerias estratégicas, parcerias para acessos a novos mercados. Falei para vocês agora há pouco que eu fiz uma parceria com a Rede de Negócios Árvore da Vida. Então, isso é uma parceria que é feita para você ter acesso a outra comunidade, a outra rede de negócios. Então, lá, elas têm uma comunidade com mais de 150 membros, todas empresárias. Então, isso também gera oportunidade para que eu possa apresentar os meus produtos e serviços dentro dessa nova comunidade. Então, quando você abre parcerias para ampliar mercado, é interessante que você conecte ecossistemas a novos ecossistemas. Parceria para desenvolvimento de produto. Então, parceria para desenvolvimento de uma solução, uma pesquisa, uma validação que necessite de laboratório, é interessante parceria com a universidade. Mas parceria para desenvolvimento de produto, talvez seja mais interessante uma parceria com uma aceleradora, uma incubadora ou um parque tecnológico. Por quê? Porque você precisa de acesso a alguns clientes para que você consiga validar o seu produto. E para isso você também tem que fazer venda. Então, não adianta um ambiente universitário, porque ele não vai te proporcionar isso. E, de repente, num ambiente como uma aceleradora, um parque tecnológico ou uma incubadora, você vai ter acesso a eventos nos quais você pode divulgar o seu produto ou serviço e fazer vendas. E chegar a um cliente ideal e também a um produto que atenda da melhor forma possível o problema do seu cliente. Quais são os riscos das parcerias? Porque nem tudo são flores, são pessoas e instituições negociando entre elas. Primeiro, desalinhamento estratégico. Por exemplo, em que caso você fecha ou não uma parceria? Se ela estiver alinhada com os seus valores, a sua missão e a sua visão. Então, valores, aquilo que você não abre mão. Missão é para onde é o que você é a sua essência de ser. E a sua visão é para onde você vai, onde você quer chegar, qual o seu objetivo estratégico. Então, é importante você definir que ocupado
é diferente de produtivo. Então, não adianta fazer parcerias estratégicas que não te conduzam até a sua visão. Não faça isso porque você vai perder tempo. Incompatibilidade cultural. Quando eu fiz a associação com a rede de negócio Árvore da Vida, ela tem uma compatibilidade cultural comigo. É uma rede de negócios para mulheres, prioritariamente para mulheres, porque cada mulher tem seu próprio ecossistema. Ela vai ter sócios, ela vai ter filhos que serão herdeiros, ela tem, de repente, um cônjuge que trabalha com ela dentro da empresa. Então, aqueles valores estavam muito alinhados ao que eu buscava naquele momento da minha vida. Então, é importante entender a cultura da associação que você vai fazer, da instituição com quem você vai se associar, para que aquilo esteja dentro dos seus valores, princípios, missão e visão, ok? Governança inadequada. A governança, basicamente, é quem faz o quê. Então, assim, se você tem duas instituições ou uma negociação empresa-empresa em que vocês competem, vocês não cooperam entre si. Então, é bem importante definir quem faz o quê, quem é o quê, até onde um pode ir, até onde o outro pode ir, para que você não tenha problema na gestão dessa parceria, da gestão dessa associação. Um dos pontos interessantes, quando eu comecei a fazer parte da Rede Árvore da Vida, é que existem regras até dentro do grupo, da comunidade que a gente faz parte. Então, o que pode ser postado, como deve ser postado. Então, tem todo um regramento para que fique padronizado o tipo de postagem, o tipo de vínculo, como é que funciona, como é que operacionaliza. Isso é a governança, como é que você gere a coisa. Então, é bem importante saber se tem regras e se elas são claras, para que você não tenha problemas na sua nova parceria. Proteção da propriedade intelectual. Isso aqui é um problema, é um risco muito grande, principalmente quando você desenvolve um produto dentro de uma universidade, dentro de uma aceleradora. É comum que a instituição que está desenvolvendo o produto com você peça um percentual de até 5% de propriedade intelectual daquilo que ela te ajudou a desenvolver. Por que as instituições hoje fazem isso? Porque elas garantem a sustentabilidade da pesquisa. Um pesquisador é caro. Se você pegar o custo de um professor universitário com titulação de doutorado, pós-doc, é caro. Um laboratório é muito caro. Então, assim, você tem, além do laboratório, os insumos de laboratório que também são muito caros. Então, eles fazem isso como uma medida para garantir a sustentabilidade econômico-financeira do próprio projeto ou dos projetos que vierem a seguir. Então, presta atenção também na questão da propriedade intelectual. Outro ponto. Além das parcerias estratégicas, eu tenho visto, começaram a vir à tona os editais com risco tecnológico, que são os CPSIs, os Contratos Públicos de Solução Inovadora. Então, começaram a vir. O que eu percebi? Quando eu estava só na parte gestão pública, para mim era super interessante, porque ficava barato, era rápido, entregava o que eu precisava, sem burocracia. Mas quando eu comecei a analisar isso como gestão privada, para entender também o risco dos meus clientes em entrar em um edital, eu comecei a achar ele muito perigoso. Porque você assume o risco de vazamento de informação, então você assume o risco de LGPD, da LGPD, do tratamento dos dados, do vazamento dos dados, da não entrega do produto final. Então, assim, são muitos riscos que ainda precisam de uma articulação ainda do setor privado entender um pouco melhor sobre isso, para articular melhor e se proteger melhor. Porque não adianta, qualquer negociação, qualquer relação de médio e longo prazo precisa ser boa para as duas partes. Então, não adianta resolver para o serviço público e não ser atrativa para o setor privado, porque você não vai ter adesão das empresas nas soluções. Então, qualquer parceria que você fizer tem que ser analisado a relação ganha-ganha. Então, faça a pergunta, o que é que eu ganho com isso? A primeira vez que eu ouvi essa pergunta, eu ouvi de uma gestora de uma grande instituição e me assustei na época e hoje eu faço essa pergunta, o que é que eu ganho com isso? Faça sempre essa pergunta, o que é que você ganha, o que é que você perde, o que é que você abre mão, porque para cada escolha, uma renúncia. Dependência excessiva do parceiro. Isso também é um risco. Eu sempre contava, quando eu fazia as imersões aqui dentro da Hyped, a história do meu sogro. O meu sogro, ele tinha uma empresa prestadora de serviço de manutenção em máquina de calcular e máquina de datilografia. Então, faz muitos anos esse caso.
E ele tinha um cliente grande, o Banco Bamerindos. Ele não existe mais, ele foi comprado pelo Banco Bradesco, mas naquela época ele era dependente de um único cliente. Qual o problema de você ser dependente de um único cliente, de um único fornecedor ou de uma única rede de acesso a, a tudo? Uma rede de ecossistema, uma única rede de ecossistema, que você vira refém. Caso aquilo, ou pela inovação tecnológica, deixe de existir, ou caso o seu cliente pare de consumir de você por ter encontrado um produto ou uma solução com maior custo-benefício, ou caso o seu fornecedor venha a falir. Então, é importante que você amplie os seus horizontes, amplie as suas negociações para que você tenha opções. E aí você consiga avaliar o que é melhor para você. A grande sacada de você ter opções é justamente você fazer uma comparação daquilo que é viável ou não, que você vai inserir ali o seu tempo, o seu esforço, né, o seu conhecimento. Bastante importante. E como é que você mitiga os riscos de uma associação ou de uma parceria? Através de um contrato. Então, o contrato ele vai reger as regras. Quando é que você sai, quando é que você fica, o que tem que ser feito, qual é a competência de cada uma das partes, vai entrar um pouquinho de governança nele também. Então, é bem importante entender os contratos e entender as regras do jogo. Você tem que estabelecer métricas claras. O que isso significa? Quando você entra numa parceria, você tem que entender que você está ali por um objetivo, que existe um prazo para cumprimento daquele objetivo e existe uma metrificação, existe um quantitativo vinculado àquilo. Eu estou me associando a uma rede, a uma associação, e eu vou fazer alguns contratos, eu vou fazer. Você precisa ter essa projeção para que você não seja uma pessoa com pouca intencionalidade. Seja intencional nas suas ações. Então, é bem importante você entender por que você está fazendo aquilo e o que você almeja com aquilo, tá? Planejamento da saída. Isso também é bem importante, porque nem toda negociação, nem toda associação, ela dura para sempre. Então, você tem que entender também quais são os mecanismos de saída, como é que você pode fazer isso de uma forma transparente, sem causar danos para ninguém, para que você não saia com uma imagem deturpada dali e que você consiga seguir a sua vida adiante, ok? Quais são os benefícios estratégicos de uma boa parceria? Acesso a novos mercados e clientes, então, de repente, o acesso a uma rede, isso já facilita para que você possa divulgar o seu produto e serviço. O acesso a uma instituição, a gente tem visto com frequência o Sebrae levar o pessoal para viagens. Então, leva para o Web Summit, leva para Nova York, o Sistema FIEMES leva. Então, é importante também entender quais são os benefícios das suas associações. Antigamente, a gente faria a carteirinha do SESC para ter acesso à academia, piscina, etc., até a própria escola. Então, assim, é bem importante entender o que é que você ganha, quais são os benefícios de uma associação. Compartilhamento de recursos e capacidade. Hoje, a gente vê muito espaços de coworking. O que isso é interessante e como é que você pode atingir o máximo dentro desses espaços? É importante que você conheça as pessoas que trabalham nesse lugar, que tipo de serviço elas prestam, o que aquilo pode agregar ou não a você, para que você possa focar naquilo que você é muito bom e que você possa terceirizar, e aqui vem a chave, tudo aquilo que você não é tão bom para pessoas que são melhores que você. Então, aí começa também a descentralização. Então, você não precisa ser bom em tudo, basta que você seja bom naquilo que você já é bom e fique cada vez melhor e busque pessoas muito boas, melhores que você, em outras áreas que você não atenda, para que elas possam te atender naqueles outros campos. E aí você não fica sobrecarregado e você consegue gerir melhor o seu tempo e a sua estratégia. Você sai do operacional para ser um pouco mais estratégico nas suas ações e decisões. Aumento da competitividade. Então, quando você se associa a novas instituições, a novas redes, é muito interessante também que você absorva o que eles fazem de melhor. Então, é muito comum, quando você faz uma associação recente, a gente ficar avaliando e medindo
as instituições nas quais a gente está entrando. E isso é ótimo. Há pouco tempo eu participei de um treinamento do MS Competitivo que mostrou as boas práticas das grandes instituições que têm lá um planejamento estratégico estruturado, com métricas, e eles mensuram, inclusive, a capacitação dos funcionários e o impacto que isso gera ao longo do tempo. E achei muito, muito interessante e sugeri até que a gente fizesse algo parecido. Graças a Deus a gente fez a adesão. Então, é sempre importante, sempre que você acessar um novo local, você entender quais são as boas práticas para que sim, você possa copiar, adequar a sua realidade e trazer resultados para você e para o seu negócio. Por hoje é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.